desafio de hoje é como os artistas plásticos pintaram as pandemias. Fiquei pensando, e até porque nós estamos vivendo um momento bastante desafiador, né? E tudo muito novo. E quando a gente pensa em pandemia, a gente pensa em filme, né? Quantos já viram vários filmes? Música, eu até trabalhei com uma música do Raul Seixas, quem é meu aluno deve lembrar, né? O Dia que a Terra Parou, lembram disso? Parece que ele já estava profetizando, né? E aí comecei a pensar, peraí, mas vivemos tantas pandemias, né? E como é que foi a arte nesse decorrer todo? Começou os pontos de interrogação. E assim como surgiu os meus pontos de interrogação de vocês também, né? E a arte, interessante que muitos artistas, eles, através das pinturas, eles foram fazendo esses registros. E eles fizeram esses registros fazendo as suas interpretações daqueles períodos que eles estavam vivenciando. Vou dizer uma coisa para vocês, as obras que vocês vão ver agora não são nada muito alegre. Vão deixar vocês um pouco muito pensativo. Porque quando se pensa em pandemia, eu pensei assim, ó, em poucas imagens. E na verdade tem várias que vão fazendo nós pensarmos. E as pinturas, elas vêm para contribuir com essas reflexões. Então, trago a primeira imagem para vocês, a primeira obra. Cidadãos de Tournai enterrando os mortos durante a peste negra. Uma obra pintada em 1347. Observem atentamente e vejam. Figuras, né, de pessoas cavando, né, fazendo a escavação das covas. Se a gente observar o rosto dessas pessoas é extremamente triste, né, e muitos carregando caixões, né. O que a gente vai vendo também o artista ali, ele mesmo sendo uma obra que nos faz pensar, nos traz a dor, com cores também, com cores bem harmoniosas. Então assim, ó, se nós observarmos essa obra, essa pintura, que mesmo naquele momento ali de dor, né, o artista conseguiu, através da sua pintura, ainda fazer um equilíbrio, uma harmonia com as cores. Nesta outra obra que é interessante, tá? O Triunfo da Morte e a Dança da Morte, que é do Giacomo Borlone. Essa imagem, ela vem para fazer refletir, né, uma questão que até alguns autores dizem que ela poderia ser uma poética, ou então até como se fosse uma obra de humor, né? Então traz ali no centro uma figura de uma caveira, né, como rainha, com 2 pergaminhos, e os seus soldados são 2 caveiras, né, com armas. E eles estão pisando em cima de um caixão de mármore, aonde se encontra, né, o Papa e o Imperador. E vejam só, em torno desse caixão, as pessoas, elas estão ali suplicando, fazendo oferendas, como dizendo assim, por favor, poupe a nossa vida, nos dê uma chance, né? E vejam só, aí vocês podem se perguntar, tá, mas e a dança, né? Aonde que entra a dança da morte? Seria nas figuras que estão abaixo, enfileiradas, né? E vejam só, entre eles, algumas caveiras e pessoas de várias classes sociais. Então é como se fosse uma dança da morte. É interessante a gente pensar, porque às vezes a gente olha as obras e a gente não entende a intenção do artista, né? Mas é justamente para refletir. E dando esse mesmo segmento, né, aqui na obra do Peter Bruegel, o Triunfo da Morte, também seguiu na mesma sequência, né? E essa obra, vejam só, ela é uma chacina, né, dentro da Revolta Espanhola,
seria também dos mendigos, a revolta dos mendigos. Essa obra ela é considerada uma das obras que traz o maior número de informações, e ela é uma obra pequena, mas ela traz assim, ó, várias caveiras, inclusive tem uma que carrega uma charrete cheia de crânios, outras que estão se apropriando de moedas, e outras caveiras, tem uma espreitando um casal que está ali tocando música, lendo poesia. Então é uma imagem que ela nos traz uma riqueza de detalhes. E também nos leva a pensar, né, quanta coisa esse momento as pessoas também, lá em 1562, né, viveram. Bom, e essa imagem? Nós estamos hoje, né, no desafio. Imaginem só de sair de casa, gente. Eu achava que isso era filme, isso era história. Sair de casa de máscara, sabe? É meio estranho. Aí quando a gente sai na rua, a gente vê máscara colorida, máscara branca e a gente parece que acabou tendo que se adaptar, né, a este momento. E é esse o momento, o desafio. Não é muito diferente, é claro, né, que nós estamos em outra realidade. No caso dessa imagem que foi pintada pelo artista Paul Furst, que ele traz, né, na pintura um médico todo com uma roupa, né, tendo que ter esse cuidado, uma roupa toda de couro, um sobretudo todo de couro de cabra. O interessante é que a máscara, né, que é com bico de pato, ela tem ali para os olhos, que é para os óculos, né? E dois orifícios que é próxima à narina, que eles colocavam ervas com perfumes de lavanda, que é para neutralizar vamos dizer, o odor, né? Até das pessoas da qual os médicos estavam tratando. Então, além de luvas, sapato e um chapéu com abas largas. Vejam só, já esse médico já teve essa ideia de ter todo esse cuidado, e isso foi utilizado na França e na Itália, né? E agora nós estamos aí, vivendo, né, e tendo que andar de máscara. A sorte que não é bico de pato, né, gente? E nem tem que colocar todo esse aparanhado de coisas. Mas, dando sequência, nós vamos ver. Nossa, essa imagem aqui, eu acho que se eu olhasse assim antes de dormir, eu ia ter pesadelos, porque na verdade ela é realmente um pesadelo. Mas é uma figura da morte, né, numa criatura alado, que foi pintada pelo Arnold Böcklin, tá? E esse artista sueco, né, ele pintou essa obra como se essa figura estivesse causando todo esse pesadelo numa cidadezinha da Idade Média, né? E também nos faz pensar sempre essa figura, né? Porque a figura da morte, a caveira, às vezes a gente olha em algumas obras e a gente pensa assim, o artista é meio cético. Não, na verdade, justamente depende muito da ideia, do pensamento que o artista está querendo passar e qual é a intenção, e até o fazer pensar, nós refletirmos, né, nesse atual momento. Uma outra pandemia, que é a cólera, também foi pintada, e vejam essa imagem, né, desse artista, o Fedotov, que tem uma jovem ali muito numa expressão de drama, né, aquela pessoa caída, né, acometida da própria doença. E uma das coisas que a gente observa também que compõe esse cenário do drama é a própria estrutura ali da luminosidade, uma cor meio penumbra, criando todo esse cenário, né? Essa família, eu vou deixar vocês curiosos, vocês vão ter que pesquisar essa imagem. Eu achei muito forte essa imagem da família, e aí eu procurei colocar essa outra imagem, que o artista, né, o Shelley, ele
pintou, vamos dizer assim, quando ele pintou essa obra, foi um ano antes dele morrer. A família foi porque ele pintou, né, a obra da família, já prevendo o que ia acontecer. Eles foram acometidos da gripe espanhola. E ele escreveu para a mãe uma carta contando, né, que ele estava passando por este momento e que ele estava com medo que poderia acontecer o pior. A esposa estava grávida de 6 meses e estava tudo também com muita incerteza. Quando a mãe dele recebeu a carta, a esposa faleceu daí a 2 dias e ele, após 4 dias, também veio a falecer. Então, na imagem, a família e ele também colocou ainda o bebê entre eles. Mas eu deixei para vocês procurarem, porque ela é uma imagem forte. Então, vocês é que vão ter que pesquisar. E mesmo assim, ele pintou, né, a imagem, a morte e a mulher, que ele pintou em 1915, já também tentando passar essa ideia, esse drama, né. Na sequência também, né, Muck, ele teve a gripe espanhola, mas ele conseguiu se recuperar. E o Klimt, que não está aqui, é um artista que eu gosto muito do abstracionismo, infelizmente ele veio a falecer acometido dessa pandemia. E o Muck, ele fez vários autorretratos dele, né, nesse período da gripe espanhola. Então a gente consegue perceber que em algumas imagens ele está com a pele amarelada, também com os cuidados ali, com o cobertor, né? Isso que todo esse cuidado para poder se recuperar. O outro colega já não teve a mesma sorte. Não poderia deixar de falar que nos anos 80, um dos problemas também que foi uma pandemia, né, foi a AIDS. E aí Kit Haring, ele fez esse cartaz e ele colocou ali o silêncio igual à morte. Por quê? Porque dos problemas que ele percebeu é que foi muito demorado a descobrirem, né, as causas, o cuidado, né, de todo esse vírus, né? Então ele próprio foi acometido, né, e veio a falecer de AIDS. Mas e hoje? Pensando, né, como será que a gente pode pensar nesse momento? Muitos artistas também devem estarem reproduzindo alguma coisa. E aí eu pensei, diz que tem um artista, né, que já pintou uma obra, que é uma casa em cima da árvore, que está, parece que lá no Reino Unido, ganhando muito dinheiro. Mas também eu gosto muito desse pessoal, os grafiteiros, né, que vêm com as intervenções urbanas, e eles alguns já pintaram, ó, por exemplo, em Budapeste, lá na Hungria, né, o monstro do coronavírus, né, grafitado no muro de uma escola. E também lá, né, em Dakar, no Senegal, ali, né, esse cuidado, que eu acho que isso vai ficar muito forte em todos nós quando tudo isso passar, né? E uma das coisas muito interessantes que eu acho que vai ter alguma obra, né, os abraços, a vontade de brincar, pensar lá nas obras do Cândido Portinari, as brincadeiras, e é isso aí que nós vamos ter que fazer. Bom, gente, fica para vocês pesquisarem a família do Shealy, que é essa obra legal, e proponho para vocês, vão fazendo registros, vão fotografando esse período, vão escrevendo, vão desenhando. A arte ajuda, e muito.